Amigos, queridos irmãos, hoje nós vamos dar continuidade aos itens deste capítulo 24, não coloqueis a candeia sob o alqueire. Nós vamos dar continuidade ao item 3, devido à importância que hoje precisamos refletir nesses itens do Evangelho. Que Jesus possa nos inspirar e amparando a todos. Seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe: Por que lhe falais por parábolas? E lhes respondendo disse: Porque para vós outros não foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábola, porque vendo não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. A profecia de Isaías se cumprirá neles quando diz: Vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos tornaram-se surdos. E eles fecharam seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. São Mateus capítulo 13, versículo de 10 a 15. Mestre Jesus, que esta manhã, unindo aos nossos pensamentos de tantos irmãos, queremos fraternalmente formarmos um elo de luz, de vibrações, de muito amor e muita gratidão. Jesus, que o Senhor nos sustente e nos ampare. Que o amor seja sempre para todos nós o alimento essencial de nossa vida. E nesta hora derradeira do planeta de provas e expiações, nós te pedimos força, coragem, entendimento, para que os nossos olhos possam ver aquilo que ainda não tínhamos visto e que nos sintamos fortalecidos e irmanados fraternalmente, para que nós possamos sermos os seus servidores deste momento de luz que se inicia para um novo despertar. Obrigado, Senhor, que os bons espíritos possam estar conosco e o nosso caro professor Eurípides Barçanufo possa envolver a todos os nossos irmãos, a fim de que com fraternidade possamos compreender as lições sublimes do seu Evangelho. Se conosco, Jesus. Então, por que será que Jesus, usou das parábolas para um método? Vamos trazer Jesus para a nossa atualidade de hoje. E nós perguntamos, por que tantas diferenças de entendimento e de aplicação do Evangelho em nossa vida? Kardec nos mostra isso com tanta propriedade e clareza que ele nos diz: admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sob o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta que não pode ser compreendida por todos. Olha quanto isso é importante. Jesus veio falar para a humanidade, mas ele selecionou aqueles espíritos que iriam ser os multiplicadores. Tanto é que ele, por muitas vezes, vem falar para que todos nós possamos compreender, até que ele anuncie os 500 da Galileia. Quer dizer, aqueles espíritos já tinham um preparo para multiplicar a boa nova, a boa notícia que o Mestre estava nos trazendo. Quantas vezes nós já percorremos por outras religiões em que não nos esclareceram?
Eram milagres, eram mistérios, eram dogmas, sacramentos, rituais externos, que não nos motivaram a refletir na essência do que Jesus estava nos dizendo. Não podemos desprezar o título deste capítulo. Todas as vezes que a verdade toca a minha consciência, ela acende um luzeiro no meu pensamento e me transforma, e me renova, e dissolve as sombras das minhas vaidades, do meu orgulho, para que eu possa perceber que ainda sou tão pequeno diante de tantos irmãos que têm nos assistido e nos amparado. Se nós olharmos para trás, nós podemos ver que outros também estão caminhando para chegar onde estamos. Mas isso tudo precisa ser considerado a misericórdia divina que tem nos dado, agraciado com a reencarnação. E muitos que estão reencarnados, se dizendo até espíritas, não sabem dos quais são os seus propósitos divinos e muito menos valorizam todo esse conhecimento na sua existência. Então, por isso que, mais uma vez, vem nos falar que não deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Então, quando Jesus nos convida a acender a luz da verdade em nosso coração, no nosso pensamento, é para ampliar a razão. E daí nós vamos começar a refletir em determinadas posturas que até então eram realizadas por nós, ou na casa espírita, ou nos núcleos onde trabalhávamos. Mas agora nós estamos sendo convidados a interpretar a verdade não mais para os corpos, mas para a essência que somos, o espírito imortal que somos. E isso é muito importante, que a gente possa ver o significado de tudo isto que vem a doutrina espírita nos trazer como revelação. Revelar o quê? Revelar aquilo que o Cristo mesmo disse que ele não poderia falar devido à infância espiritual que o planeta Terra vivenciava. Então, nós precisamos entender que as gerações, ela tem a sua juventude, ela tem a sua infância, ela tem a sua juventude, tem a sua maturidade. Nós consideramos que o espírita cristão, esse que esforça pela sua postura, ele está adquirindo a sua maturidade, iniciando a sua maturidade espiritual. Por isso, é muito dado, mas será também pedido. E aí é que nós vamos ver, quando Jesus fala que aquele que tem muito será pedido, aquele que tem será dado, vai ter que dar mais de si. Então, nós entendemos que o Cristo preparou os discípulos, eles foram os primeiros a receber. Mas também eles foram preparados para dar também mais do que os outros. Por isso, quase todos passaram por grandes sacrifícios. E ele ainda os advertiu quanto à questão da vivência do Evangelho, mostrando para eles que o exemplo, o valor do exemplo, é que ia ser o selo da fidelidade a estes espíritos. Então, nós temos que honrar muito essa fidelidade, e nem sempre nós estamos vendo isso. São tantas as frentes que têm acontecido dentro de um movimento espírita, ou até de casas espíritas, que não estão condizentes com aquilo que Allan Kardec nos trouxe. Amigos, o Evangelho de Jesus veio sendo vivenciado pelos amigos espirituais que fizeram parte da codificação kardeciana, convidando-nos a abrir os olhos para a situação real, deixando esse fermento velho de uma massa que já foi levadada de forma errada, para que nós possamos, doravante, seguirmos os passos destes espíritos que galhardamente dedicaram a sua existência no cumprimento do seu dever
e da fidelidade ao nosso Mestre Jesus e a Kardec. O que foi que a doutrina espírita nos revelou que Jesus não pôde nos trazer? É preciso que a gente pergunte isso e reflita nisso. Jesus nos exemplificou a comunicabilidade. Jesus nos exemplificou o valor da mediunidade. Ele falou que ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascesse de novo. Ele implanta o reino de Deus na consciência daqueles que compreenderam a verdade. Tudo isso é o convite que a doutrina espírita vem nos mostrar, descortinando para nós a imortalidade, mas mostrando o papel do mundo espiritual, o que é a vida futura. E com isso nós passamos a entender o que Jesus dizia sobre a cada um segundo as suas obras. Então nós temos que sermos mais previdentes. E quando somos previdentes, nós vamos entender que a providência divina não revela as verdades senão gradualmente. E ela revela sempre. E à medida que a humanidade vai avançando, nós vamos recebendo outro entendimento. A doutrina espírita hoje, ela tem outra finalidade na nossa existência. Por quê? Porque nós avançamos. Quanto mais nós evoluímos, mais nós vamos ter facilidade para compreender as lições, as parábolas do Cristo. O que eram as parábolas? Eram as verdades que precisavam ser contadas e trazidas de acordo com aqueles espíritos que podiam compreender. Foi por isso que Jesus falou, deixai vir a mim os pequeninos, porque ele estava usando daquela candura para atrair para si os espíritos que precisavam muito do seu amor. Então, nós precisamos entender e refletir nessas parábolas cujo sentido ela ficou oculto. E é por isso que a doutrina espírita veio, porque Jesus não podia exprimir tudo. Ele não podia expressar tudo que ele veio trazer, mas ele conseguiu expressar, através do seu exemplo, das suas ações, tudo aquilo que o Consolador prometido viria nos trazer. É por isso que a doutrina espírita ela tem um caráter revelador e não um caráter apenas explicativo, não. Ela é a terceira revelação. Então, hoje ela vem lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros que ficaram na nossa estrutura mental. Por isso que muitos espíritas fazem ainda questão de vivenciar as práticas externas. Não conseguem amar, não conseguem perdoar, acha que a casa espírita é ir ao templo de pedra. Então, nós precisamos agora buscar os recursos da reflexão, para que nós venhamos a aplicar tudo aquilo que Jesus nos trouxe através da doutrina espírita de uma forma diferente. Nós entendemos hoje, no terceiro milênio, por exemplo, um dos exemplos que quero dar é a mediunidade. No século passado, ou nesses anos todos, muitas pessoas dedicaram a cursos com não sei quantos anos, mais do que uma faculdade ou uma universidade, para dar um título, né, à pessoa que está se qualificando. Mas hoje eu vejo a mediunidade que Jesus nos demonstrou com tanta naturalidade e que muitas vezes os discípulos pediram que ele ensinasse como fazer para afastar aqueles espíritos difíceis. E Jesus, então, fala da necessidade da construção. A faculdade mediúnica é uma faculdade natural. E eu só vou desenvolver ou dar expansão a isso quando eu compreender a finalidade da doutrina espírita, da ciência que o Espiritismo trouxe, porque mediunidade não é uma coisa que nós brincamos, ela é uma faculdade educativa,
onde ela convida a transformação dos nossos sentimentos. Quantos médiuns vão às reuniões mediúnicas para receber o Espírito e com certeza nunca pararam para refletir nas suas dores? Por que os mensageiros do bem, os espíritos amigos, trazem aqueles espíritos na reunião espírita, numa casa espírita, para que eles pudessem, através do choque medianímico, se perceber? E nós, enquanto estamos reencarnados, não somos capazes de nos perceber com todo esse conhecimento? Ainda guardamos mágoa? Guardamos ressentimentos? Então, que reino dos céus é esse que eu vou implantar? Que reino de Deus eu vou implantar? Onde eu vou implantar? E isso a doutrina espírita já nos revelou. Esse reino de Deus eu tenho que implantar na minha consciência, quando eu estiver harmonizado com as leis de Deus. E onde estão as leis de Deus? Kardec nos mostra na consciência. Então, meus queridos irmãos, se os espíritos não puderam dizer tudo, eles hoje têm nos trazido muitas oportunidades. Talvez seja esta uma das grandes oportunidades que nós estamos recebendo quando a Casa Espírita fechou as suas portas, mas nós não fechamos o nosso compromisso com Deus, com Jesus. Nós deveríamos ou devemos estar orando todos os dias, fazendo o Evangelho em nosso lar, mostrando as dificuldades que todos estão passando, analisando dentro da lei de causa e efeito, estudando a reencarnação, porque só compreendendo todos esses mecanismos que a reencarnação nos trouxe na forma de provas e expiação, é que eu vou entender o que seja um processo de educação do pensamento. Há contrastes extremamente benéficos na vida do espírito. Se eu não compreender o planejamento reencarnatório, a minha ambientação reencarnatória, eu vou passar por uma reencarnação sem cumprir os objetivos que declinaram esta existência. Então, eu convido aos espíritas, os irmãos que estão nos ouvindo, que reflitam. Hoje, o professor Eurípides Barçanufo nos traz uma metodologia para que nós aprendamos com Jesus o método que ele nos trouxe de ver a necessidade de cada irmão nosso, para que nós possamos auxiliar estes irmãos não massificados, não com uma casa espírita com 500 pessoas, não. Kardec já nos advertia isso, são grupos pequenos. Possamos multiplicar os grupos para dar oportunidade para que o Evangelho alcance a necessidade destes irmãos. Então, a candeia agora tem que estar na consciência do Espírito, para que eu viva com coerência com as leis de Deus, porque nós estamos perdendo muito tempo. Quantas pessoas foram ou iam, e talvez continuarão a ir, na casa espírita para receber um passe e para receber tratamento? E o que faz com seu sentimento? Continua com raiva? Continua distante do bem? Continua distante de Deus? Nós vamos continuar pedindo, irmãos? A vontade é o atributo por excelência. É ela que promove a nossa evolução. Então, tenhamos mais coragem, mais força, e que a verdade seja sempre esse portal de luz, esse farol a iluminar os nossos passos, as nossas construções mentais, os nossos atos. Deixemos os mistérios para trás. Entendamos a organização divina da manifestação dos fluidos. Lembremos do magnetismo e lembremos que cada um de nós temos um nível espiritual diferente, cada espírito é uma individualidade, e lembremos que as construções que cada um realiza é que vai lhe dar condições de enfrentar a sua reencarnação, compreendendo o que Jesus nos disse: o jugo é leve e o fardo é suave, porque com a verdade eu vou compreender o porquê
das minhas dores e lembrando-lhes que cada um de nós, dentro do contexto da mediunidade que falei, cada um de nós, temos compromissos diferentes, características mediúnicas diferentes, e no terceiro milênio, mediunidade não é mais receber espíritos apenas, é fazer disso um processo de aprendizagem educativa para a mudança dos nossos sentimentos, num sentido de fraternidade, de auxiliar com os dois planos da vida. E que Deus nos ampare, que Jesus nos ofereça e que tenhamos força e coragem para sermos fiéis a Deus e fiéis a Kardec. Que Jesus possa, nesse instante, iluminar os lares, os pensamentos, fluidificando as nossas águas, trazendo um movimento mental diferente, para que entremos numa sintonia elevada, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos dado. E que possamos refletir cada dia do Evangelho em nossa vida, pois são lições transformadoras e com ela nós vamos ativar nosso pensamento, nossa inteligência, nossa razão e a nossa vontade. Só assim estaremos com uma consciência em paz e um livre-arbítrio seguro de suas escolhas. Receba o nosso abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade e paz em seus corações.